Olá, segunda-feira, dia 6 de março de 2020, e o presidente da República continua atrapalhando o país, agindo como um moleque responsável e criando uma crise desnecessária no Ministério da Saúde, que é o responsável pelo combate ao coronavírus, que é o vírus que está assustando, assombrando o mundo na maior pandemia da história. Então, no sábado, eu comentei aqui com você no domingo, o advogado-geral da União, André Mendonça, respondeu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que o interpelou sobre uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre qual é a posição do presidente do governo a respeito das orientações técnicas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Num texto que, além de ter um português lamentável, né, ou é espantoso ou é ridículo, o advogado-geral disse que não, que o governo segue as instruções da OMS e do Ministério. Enquanto isso, o presidente da República, em pessoa, passou o fim de semana inteiro gritando palavras de ordem contra o isolamento social e ouvindo berros de amém, como se ele fosse aquele profeta, aquele pastor americano lá da Indiana, o Jim Jones, que em 78 levou muitas pessoas, muitos fiéis ao suicídio em Jonestown, na Guiana, né? Pois é, e abriu a semana já adiantando a notícia de que iria afastar a Mandetta, acontecesse o que acontecesse. É de uma irresponsabilidade absoluta. Eu não estou aqui para defender Mandetta, não tem nada a ver, o Ministério, o presidente é que escolhe. A questão toda é que tem uma guerra terrível e é como se o Truman, por exemplo, tivesse trocado o Eisenhower por causa de uma crise de ciúme na desocupação da Europa das tropas nazistas pelas tropas americanas. Pois bem, hoje é um dia terrível. O mundo chegou a 1 milhão, passou de 1 milhão de casos de coronavírus. O governador João Dória, de forma responsável, podem falar mal o que quiserem do João, eu também não gosto dele, agora, responsável, ao lado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, prorrogou a quarentena na maior cidade do país e na que tem mais casos, no estado que tem mais, quer dizer, no estado que tem mais casos no Brasil, que é São Paulo, começou no dia 24 e vai até terça-feira, dia 7, e ele prorrogou de 8 até o dia 22, mais 15 dias, né? O anúncio foi feito numa entrevista coletiva em que houve um depoimento emocionante do infectologista Davi Uip, contando a sua experiência com o vírus, né? O governador também fez um depoimento que eu fiquei impressionado. Mas não é que tem canalhas, bandidos, terroristas, perseguindo, prometendo matar a sua família, mandando dizer os horários do filho. A polícia precisa prender esses vagabundos, né? Bom, esse dia também é um dia que desmente o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que o povo está com ele. E a pesquisa Datafolha, realizada entre quarta-feira, 1º de abril, e sexta-feira, 3 de abril, foi divulgada hoje na Folha de São Paulo e nos jornais em geral, revela que cerca de 76% das 1.511 pessoas entrevistadas pelo Instituto querem manter o isolamento social. Eu vou tomar um pouquinho d'água, porque senão eu vou ficar tossindo aqui. Nos moldes atuais, para conter o avanço, a velocidade da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Olha, eu tinha até preparado um comentário para abrir falando dessa canalice que é soltar 30 mil presos, muitos dos quais condenados, perigosos, segundo o Departamento Penitenciário, o DEPEN. E aí nós teremos, depois da pandemia, o pandemônio da insegurança generalizada. Olha, eu quero dizer também que, além de estar de costas para 196 países que adotam isolamento social, Jair Bolsonaro, ele contraria todos os estudos técnicos.
Hoje, os jornais estão dando que testes em massa, testar em massa os brasileiros, agir rapidamente para isolar novos infectados e tentar manter o isolamento dos grupos de risco, são as estratégias defendidas pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército, CEEX, para este momento em que o Brasil vai decidir pela retomada das atividades econômicas. O estudo foi publicado na quinta-feira pelo CEEX, um órgão do Estado-Maior do Exército. Bom, além disso, eu gostaria de comentar com você que o filho do 02 do Bolsonaro, que é o inspirador desse momento fofoqueiro, desse momento candinha, né, do presidente da República, vereador pelo Partido Republicanos do Rio de Janeiro, filho 02 do presidente, voltou a causar nas redes sociais, né? Nesta quarta-feira, 1º de abril, dia da mentira, ele escreveu em suas redes sociais que o Brasil partiu para o socialismo com a crise causada pelo coronavírus. Aí eu vou citar a frase dele, vocês me perdoem, o português não é o meu, é o dele. O desenho é claro, partimos para o socialismo, todos dependentes do Estado até para comer. Grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Pelo texto que ele compartilhou nas redes sociais, ele acredita que o momento faz parte de um plano de esquerda para introduzir o socialismo no país. O momento é grave, muita gente pode morrer e um pensamento como esse só pode partir da cabeça de um completo analfabeto, ou de um idiota, ou então de um doido, né? Conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 1964. E tem gente preocupada com a fala do presidente. Ele se referiu ao golpe de 64, o golpe militar, que, segundo os militares, foi dado para evitar que houvesse a decretação de uma república sindicalista no Brasil, o que é uma piada de mau gosto, uma piada que derramou muito sangue. Pois bem, dentro desse mesmo espírito, nós temos outro ilustre membro do governo. Na verdade, o Carlos Bolsonaro é vereador no Rio, mas está com um gabinete instalado ao lado do pai e participa de reuniões de ministério como se ministro fosse, e nem peito, nem homem para nomeá-lo ministro, o Bolsonaro é. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez um meme usando o personagem Cebolinha, que troca a letra R pela letra L, para gozar a China, porque os chineses, quando falam português, são muito ridicularizados porque troca letras, né? Pois bem, a Embaixada da China no Brasil respondeu ainda nesta madrugada aos comentários do senhor Abraham Weintraub, aquele que confunde Franz Kafka com Chico Kafka, né? Afirmando que suas postagens têm cunho fortemente racista, causando influências negativas nas relações bilaterais entre os dois países. O governo chinês instou ainda alguns indivíduos do Brasil a pararem com acusações infundadas. Pois é, aí o ministro Abraham Weintraub, para provar que é realmente um imbecil, disse o seguinte, que não foi racista contra o povo chinês e disse que está disposto a pedir desculpas desde, numa entrevista ao programa do jornalista Zé Luiz da Atena, desde que a China entregasse os ventiladores mecânicos que o Brasil comprou e que ficaram em Miami, depois de um assalto daqueles da diligência, no tempo do Faroeste, que o grande amigo da família Bolsonaro e inspirador desses pensamentos do Weintraub, Donald Trump, o Donny the Kid, arrastou os equipamentos por um preço mais caro. A China é velhaca, vende e não entrega, e os Estados Unidos mostrou a sua força. Agora eu insisto aqui, e de uma forma foi meio banditismo, né? E eu insisto aqui que o Bolsonaro e o seu filho Eduardo, o Bolsonaro é monoglota, então não vai dar para conversar com o Trump, até porque o inglês do Trump também não é grande coisa. Mas o Eduardo é fritador de hambúrguer lá nos Estados Unidos, poderia ter talvez interpretado um telefonema do pai para o Donald Trump, fazendo
mas pelo amor de Deus, os brasileiros também precisam viver. O Trump comemorou esse gesto pirata dele e nem está nem aí. Falou assim que ele tem que salvar a vida dos grandes americanos e cumpriu o seu dever de governante do império, né? Do império americano. O Brasil é que tinha que ter garantido o seu direito, né? Comprou os ventiladores e recebeu. Eram ventiladores que iam para a Bahia. Eu acho que os baianos que não conseguirem ventiladores, quando a crise apertar mesmo, eles não vão ser assim muito gratos ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro e agora ao Weintraub, que estão criando esse caso com a China. Eu acho que a China é realmente responsável pela exportação do coronavírus. Acho que depois da crise é preciso haver uma pesquisa nos mercados molhados da China, onde se vendem animais como morcegos que transmitem essas pestes e não morrem. Mas isso é outra coisa. Outra coisa é você, num momento como esse, criar um empecilho burocrático com o país que tem o monopólio da produção dos equipamentos que podem ser usados para atender aos doentes desse terrível vírus. Bom, hoje pelo menos tem uma boa notícia. O governo diz que promete disponibilizar até amanhã um calendário para a distribuição dos R$600. É bom saber que eu vou ficar atento e vou cobrar todo dia. Direto ao assunto, só a verdade nos salvará. Como é que é?